Flamengo é o seguinte, voltou, Flamengo voltou pressionado para o Brasil, caiu nas oitavas de final para o Bayern de Munique, pressão por lá, pessoal quer reforço, o reforço que vinha não vem mais. Ô Fábio Jupa, conta essa confusão pra gente, querido. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. A notícia no Flamengo é essa hoje, a desistência da contratação do atacante Mike Johnson, do West Bromwich, da segunda divisão inglesa. Desde que foi anunciado que Flamengo, o clube inglês e o staff do jogador estavam próximos de um acordo, houve uma repercussão muito negativa, tanto de parte da torcida nas redes sociais, quanto também na política interna do clube. Muita gente ligada ao departamento de futebol e até o presidente BAP contestou a contratação. E depois surgiu a informação de que o departamento médico também desaconselhou o negócio em virtude da baixa minutagem do jogador em comparação que ele teria aqui no Brasil. O Mike Johnson tinha chegada prevista para amanhã para assinatura do contrato, mas aí ele foi avisado a tempo da desistência do Flamengo e teve a viagem cancelada. O Flamengo pagaria 5 milhões de libras, cerca de 37 milhões de reais pelo jogador, que na temporada passada fez 41 jogos, 25 como titular e apenas 3 gols, Escobar. Vamos falar um pouco do Flamengo agora, com o Flamengo com ambições aí, de repente, já trabalhando para reforçar o time que perde o Gerson, por exemplo, né? E agora, dia 10, se não me engano, 10 de julho já abre uma nova janela. Precisa de reforços? Chegadas e saídas do Flamengo nesta temporada. Segundo o Transfer Market, chegaram o Juninho, o Danilo e também o Jorginho, que estreou no Mundial, né? Saídas: Alcaraz, Carlinhos, Gerson, que acaba de saindo agora, né? Fabrício Bruno, que foi pro Cruzeiro, Davi Luiz no Lion, Gabigol no Cruzeiro e Thiaguinho. São as saídas do Flamengo. Precisa de reforços, professor? A gente tem falado, né? Mais no elenco do que no time em si. E no time agora precisa pensar, não num novo Gerson, mas como será a vida sem o Gerson. O ideal seria um replace à altura do Gerson. Gostei do replace. Não me passa pela cabeça, por mais dinheiro que o Flamengo tenha, alguém que você traga para dizer vai ser o novo Gerson. Então tem que pensar num novo jeito de jogar, um jeito diferente de jogar. O Boto falou, a lista de reforços do Boto, as possibilidades de reforços do Boto, me chamaram a atenção pela ênfase que ele deu em relação aos jogadores de lado. Eu não acho que o Flamengo precise necessariamente de jogadores de lado. Ele precisa recuperar a forma dos jogadores de lado que tem. Agora, a questão do centroavante, passando pelo Pedro, e eu defendo a permanência do Pedro. Eu defendo um complemento no elenco ao Pedro, um complemento à altura do Pedro, porque isso não tem, né? Isso principalmente. A questão das reposições. Mas tem o Juninho lá. Não serve? Não tem, não é a altura. Não tem? Não é a altura. A gente sabe que não é a altura. E é uma questão antiga. Mas não foi uma contratação com o aval do Felipe Luiz? Estou enganado. Foi, não foi? Eu acho que até muito cedo para descartá-lo. Assim. Acho que poderia ser considerado. Acho que você pode se movimentar no mercado, não assim torná-lo titular, mas assim. Eu acho que eu entendo a movimentação para os atacantes de lado, apesar dessa questão, que nomes não faltam, mas assim. O nome que está bem, assim, é o Luiz Araújo. Os outros nomes não vivem um grande momento. Pode ser deslocado para ser um pouco mais meia agora com a saída do Gerson. Exato. É o que o Prati chamaria de problema de rico. Essa questão dos jogadores de lado do Flamengo é problema de rico. Quando a tua grana é curta, você vai falar, não vou pensar nos jogadores de lado. Como tem, pode até pensar nos jogadores de lado. Mas eu acho que tem outras posições. Mas tem que Michael, Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique. O Plata pode jogar também. Plata, tá tem bastante, não tem? Michael. Não tá ruim, não. Vamos pensar num centroavante. Então, pensando com a cabeça do Felipe Luiz, né? O que ele hoje entende desse Flamengo, assim. Ele já vai ter que, talvez, deslocar o Luiz Araújo para trabalhar um pouco mais por dentro, mais, né, atrás ali dos atacantes, pensando na saída do Gerson e reposicionando um pouco essa equipe. Porque você já não tem o Pulgar. Então, você vai montando esse meio de campo diferente. O Pedro não está entregando ainda o que ele gostaria que o Pedro entregasse. Então, aí você já tem Plata e Bruno Henrique utilizados nesse setor, com a Arrascaeta sendo um pouco mais avançado. Então, assim, de fato, você vai entendendo esses pontas em outras posições. Você já traz o Luiz Araújo, você já centraliza um pouco mais o Bruno Henrique. Então, talvez dentro desse modelo que o Flamengo tem hoje,
esses outros pontas, eles já não estão mais ali nas suas posições, né? Como eles podem oferecer essa variação. Michael não está entregando, Cebolinha não está entregando. Então, até vejo, talvez, ali, então, mas aberto, isso quer dizer que desiste deles? Não está entregando, mas eles podem evoluir, podem melhorar. Mas não vejo por que não ir ao mercado, assim. Entendo a movimentação do Flamengo, assim. Mas, de fato, para mim, o Juninho não entra nessa conta de você já descartar e falar, não serviu a contratação. Ele não chega para ser titular. A contratação não foi, ele é o novo centroavante do Flamengo. Gabigol saiu, já não estava sendo utilizado, chega um novo jogador para compor o elenco. Mas eu até que entendo, assim, a movimentação de mercado do Flamengo. Mas mesmo como opção, ele perdeu lugar na fila do pão. Quem? Ah, sim, perdeu espaço. Quem? O Juninho. Ah. Juninho não é a opção primeira, tanto que se tenta um monte de solução em relação a ele. Acho que ele pode até compor o elenco, mas que falta alguém ali, falta. Como pode faltar reposição para outros jogadores que possam sair. Né? Lateral direita, agora com o caso do Pulgar, você tem que se mexer. O Flamengo tem que se mexer. E dos que chegaram, boas chegadas, né? Jorginho, acho que... Ah, sim. Acho que ali está resolvido. Mas ainda assim eu vejo no meio-campo a maior necessidade, por conta do... lugar do Gerson. E acho que você tem um ponto importante, professor, porque vai ser muito difícil você encontrar alguém que vai substituir exatamente o Gerson. Eu desencanaria disso. Porque você tem a influência que ele tem, a liderança que ele tem, é o cara que muitas vezes joga aberto pela direita, mas não é um ponta. Exato, então ele tem muitas características diferentes, então talvez mudar, encontrar... Mas assim, uma peça para ali você precisa contratar um meio-campista. Para ocupar ali. Para ocupar. Talvez para jogar de forma diferente, pode ser. Mas você vai ter que fazer essa movimentação. E além disso, pode até a lesão do Pulgar, você destaca isso. Não, e além disso, há um tempo já se fala sobre um substituto para o Arrascaeta, né? O Arrascaeta não pode jogar todos os jogos, todos os minutos. É sempre um jogador muito importante. Então, o próprio Boto falou já sobre uma peça de reposição pro Arrascaeta. Essa é mais velha que a questão do já sai o Gerson e ainda tem esse cara que... Por isso que ele tem 2 meio-campistas. Exatamente. Um reserva para o Arrascaeta. Quantas temporadas a gente está falando disso? Antes até da questão do centroavante. Seria o Carrascal, acho que o nome aqui. Acho que ele chegaria com esse perfil. Um pouco mais de sentido. Parece o nome de filme, né, professor? Um reserva para Arrascaeta. Um reserva versão para brasileira. Arrascaeta. Embaixo, há quanto tempo não se fala disso? Arrascaeta que tem feito também nas horas vagas o centroavante, principalmente no Campeonato Brasileiro. Além disso, né, se você reposiciona ele. É um dos melhores finalizadores que temos aí no futebol brasileiro. Com tranquilidade. O artilheiro é aquele que não fica com medo do goleiro quando aparece na... De jeito nenhum. Esse não se Tem gente que aparece ali na frente do gol, cara a cara, parece que o gol diminui. E pro Arrascaeta parece que o gol aumenta, né? Aumenta. É igual o Stephen Curry. Você já viu os memes, as brincadeiras que os caras fazem? Que a cesta fica enorme? Que para ele, de qualquer lugar, de qualquer distância... E o Arrascaeta tem uma facilidade para finalizar, né? Que tranquilidade para finalizar. Um dos nomes cogitados no Flamengo é o Carrascal, colombiano. A gente tem o quê? Tela dele, é isso? Não? Então vamos falar do Carrascal, que já passou pelo River Plate. Onde que agora me fugiu? Onde que ele está agora? No Dinamo Moscou. Dinamo Moscou seria, de repente, um bom nome? Acho um nome interessante, mas vejo mais como... Não para substituir o Gerson, mas para ser essa alternativa ao Arrascaeta. De repente dá para você jogar com os dois juntos, não sei, eu não iria muito para esse lado, mas acho que é um nome que poderia acrescentar o elenco do Flamengo muito nesse setor. Assim como eu falei, eu iria atrás do Carrascal e outro nome para substituir o Gerson. Daria prioridade a essas movimentações. Você vê mais, com característica mais semelhante ao Arrascaeta. Arrascaeta para fazer ali a função do meia atrás de um centroavante. A não ser que o novo jeito de jogar sem o Gerson envolvesse de alguma maneira o Carrascal. Mas aí Carrascal e Arrascaeta me parece uma bitributação de características. Mas não tá bom? Eu não queria ter eu queria ter 11 Arrascaetas no meu time. Tá bom, mas ainda falta o que vamos fazer sem Gerson. Essa é a questão. O que vamos fazer sem Gerson? Até pela zona de atuação que a gente está acompanhando nesses lances, né? Choca muito, de fato, ali com o que o Arrascaeta tem ocupado. E hoje, mais do que trabalhar com bola, é o sem bola desses jogadores. O Flamengo do Felipe Luiz olha muito isso, né? Era um ponto do Juninho, inclusive, que o Felipe Luiz gostava, né? Quando defendeu a contratação dele ali. Essa primeira faixa de marcação, esse primeiro ataque, o jogador
que é o que se cobra do Pedro também, ajudar muito nessa marcação. Então, acho que passa muito por essa avaliação também do sem bola desses jogadores que o Flamengo pode trazer. Então, só respondendo a pergunta, Carrascal seria boa reposição para a saída de Gerson? Não, porque ele não é reposição para o Gerson. Ele é uma outra concepção. Está falando de reforçar o elenco, ele pode até vir, mas eu não imagino nessa função. Você não pode mudar o jeito de jogar? Se você não tem mais um jogador com a Mas aí não é reposição do do Gerson. Aí é um outro jeito, que é o que a gente defende aqui, um outro jeito de jogar sem o Gerson. Eu, particularmente, acho isso muito mais fácil do que ficar procurando um Messias, aí um outro Gerson. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem sua característica. É bom lembrar que o Flamengo foi campeão, time histórico de 2019 com o Gerson. O Gerson foi embora, foi jogar na França, né? Olympique de Marseille. E o Flamengo continuou conquistando, disputando títulos. Então, é óbvio que o Gerson vai fazer falta, mas... Não é uma equipe de um jogador só. É isso. Não é, o Flamengo, perdão, não é. É que a função que ele exercia é uma função muito específica no futebol brasileiro. E o nível que ele alcançou desse último ano para cá, assim, um jogador estabelecido na seleção brasileira, acho que isso para mim pesa. O momento dele, a liderança que ele vinha exercendo, mas isso é fato, não é aquela questão de saiu e o Flamengo não tem solução, vai enfraquecer, não. Acho que tem alternativas, mas é uma missão complicada substituí-lo. Como que fica sem o Pulgar agora por um tempo? Quem que vai jogar ali? Everton Araújo, Jorginho... Eu vejo o Jorginho bem titular nessa equipe do Flamengo. Sim. Sim, e antes, né, a gente já imaginava como se apresentou no Mundial, então nem se fala. Tenho dúvidas se tem condições ali de seguir uma partida seguidas ali, né, muito por conta do calendário, do físico. Mas aí você tem Everton Araújo, você tem o Alan, você tem essas alternativas que o Alan que ainda não convenceu 100%. O Alan ainda precisa, né? Eu confio mais no Everton Araújo nesse momento, pelo que ele mostrou até agora. Era para ser o De La Cruz, né? Se fosse o Tite, o treinador, ele deslocaria o Ortiz, né? Como ele fez já. Mas ele é muito estabelecido como zagueiro com o Felipe Luiz. E era o momento para o De La Cruz ali, Nico De La Cruz, não está na hora? Então, acho que esse é o grande momento para ele... A dúvida fisicamente, Exato, né? Essa é a grande tem questão. Passado por lesões e se ausentando muito, né? O Flamengo. E quando entra, não consegue, de fato, dar intensidade. E para mim, quando chega, era uma das grandes contratações do futebol brasileiro naquele momento. Acho que tinha tudo para dar muito certo. Sim. E... É uma pena. Você vê, a gente vai falando os nomes, tem boas opções. Exato. De La Cruz, o Alan... Aí tem o garoto Everton Araújo. Pelo menos na teoria. Jorginho. E é curioso quando o Jorginho... Tem material para o professor Felipe Luiz aí, mesmo sem Gerson. Não é problema dele. Mesmo sem Pulgar. Teve uma partida que ele deslocou o próprio Varela, foi? Que ele colocou de volante. Né? E aí justificou não ter feito isso com o Ortiz, né? Num determinado momento ali. O porquê que ele tinha colocado o Varela. E é curioso como o futebol, as coisas mudam, né? Quando o Jorginho chega, é claro que a gente sabia da qualidade do Jorginho. Mas dava uma certa dor de cabeça pensar em quem tirar. Aí, de repente, você já tem um Pulgar machucado, o Gerson indo embora. Sobram vagas, né? A ponto da gente ter o Everton. Eu acho o Everton, nesse momento, Everton Araújo, uma solução mais confiável. E assim, eu não digo, de repente, para ser titular assim, da equipe, mas eu quero ver muito mais a minutagem dele subir, que acho que é um garoto que apareceu muito bem, tem potencial, então acho que até para não também, acho que ser uma coisa responsável, né, na questão de colocá-lo pouco a pouco, mas eu acho que subir a minutagem dele ia ser legal até para o Flamengo mesmo, porque acho que é um garoto que recebeu boas oportunidades, acho que correspondeu, então em meio a essa dificuldade acho que ele merece ganhar, não sei se titular absoluto, mas ter uma minutagem maior. Nação rubro-negra, chapa tá quente dentro do Flamengo, né? A diretoria, o próprio presidente, se a informação vetou, né, a chegada do atacante de 26 anos irlandês, Michael Johnson, não vem mais, né? Assim, inclusive, né, a informação interna tá dando conta de que o José Boto está perdendo o vestiário, nem os jogadores querem, né, mais o diretor de futebol dentro do Flamengo. Só que, é claro, o presidente agora não irá demitir o José Boto, até porque até outro profissional chegar, entender o que é Flamengo. O José Boto está aqui desde o início do ano, então ele já sabe, né, qual o estilo de jogador, né, que o Flamengo quer,
né, já sabe que o presidente quer ganhar tudo, e a gente sabe que o Flamengo é um time político, é um clube político. Então, assim, essa contratação, né, do Mickey Johnson não vai acontecer. E o Flamengo vai anunciar, né, agora já no próximo dia 10, sábado agora já tem o jogo, já tem o retorno do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Flamengo já vai anunciar reforços. Estamos falando aí de Jorge Carrascal e também, né, do Ezequiel Barco. Essas contratações do torcedor rubro-negro aprova. O torcedor rubro-negro, na verdade, está acostumado a ganhar títulos com grandes jogadores. Se José Boto trouxesse esse Mickey Johnson num outro cenário, contra que o Flamengo, se o elenco do Flamengo já tivesse montado, tudo bem. Agora, fazer esses jogadores para ser jogadores decisivos, para ser jogadores titulares do Flamengo, isso aí o presidente vetou e tá certo, né. Tá tendo uma pressão gigantesca, né, pela saída do José Boto, mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que que vocês acham, né, de ver esse Jorge Carrascal no Flamengo, é uma boa, não é? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, saudações rubro-negras, fiquem com Deus!